Amém? Ele abria a boca assim e escutava lá na esquina. Ele tinha uma voz forte. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu. Evangelho de João, né? João escreveu a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos ler a partir do versículo versículo 29. E aí, versículo 29. João 1, tá? Versículo 29. Se você encontrar, fica de pé comigo um pouquinho. João 1, 29, tá? Diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, este me disse: sobre aquele que vieres descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os outros dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o havia seguido. E este chamou primeiro a seu irmão. E este achou primeiro o seu irmão Pedro e disse: achamos o Messias, que é o Cristo. E levou-os a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Até aqui, irmão. Santo Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a tua voz, derrama da tua unção, do teu poder, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, para recebermos a tua palavra com alegria, Senhor, que a tua palavra venha surtir efeito em nossas vidas, venha ocupar um lugar de destaque em nossos corações, para que saia de nossos corações tudo aquilo que é de nós mesmos, porque o coração do homem é corrupto, Pai. Precisamos guardar a tua palavra, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podeis sentar. Eu passei um pouquinho aqui de um assunto, entrei no outro, né? Mas é só para os irmãos entenderem, não vou chegar até lá no final de Pedro, né? na coisa de Pedro, porque, como eu disse para os irmãos, né? Jesus, ele é considerado Cordeiro. João falou assim: eis o Cordeiro de Deus. E por que é o Cordeiro, né? Porque o Cordeiro era o animal sacrificado, escolhido por Deus para sacrificar na Páscoa, para sacrificar, fazer sacrifício pelo pecado, para encobrir o pecado das pessoas. Então era sacrificado um cordeiro. E João sabia disso. João era filho de Zacarias, né, e Isabel, e então ele sabia, o pai dele era sacerdote. Então quando ele vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então ele podia ter chamado Jesus de alguma coisa grandiosa: eis o Filho eterno de Deus, eis o Rei dos Reis, né? Mas ele simplesmente colocou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus, ele simplesmente vem para obedecer a Deus.
E quando nós somos comparados a ovelhas de Deus, o nosso intuito é que nós também venhamos obedecer, sermos ovelhas, comparado com ovelhas. Por quê? Porque a ovelha obedece. A ovelha que não obedece se machuca, irmãos. A ovelha que não obedece, ela se quebra, ela se perde, ela não tem autodefesa, ela não tem como se cuidar sozinha. A ovelha é um animal completamente dependente do pastor. E Jesus veio como essa ovelha, como o cordeiro. Cordeiro por quê? Porque é dependente de Deus. Em todo o ministério de Jesus você vai ver que ele falando que veio para fazer a vontade de Deus. Eu e o Pai somos um, e ele veio fazer a vontade de Deus. Então a vontade, e Paulo fala assim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Então nós vamos ver aqui, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse tira o pecado do mundo, ele não falou tirou ou que vai tirar, ele falou que tira, Isso quer dizer o quê? Que se nós crermos, entregarmos a nossa vida a Cristo, ele tira o nosso pecado. Nós estamos aonde? No mundo. O mundo é contaminado. A palavra diz assim, o mundo jaz do maligno, ou seja, o homem se contaminou de tal maneira, já teve vezes de Deus destruir a terra por causa do pecado da humanidade. Então quando João diz assim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí tem uma condição aí, ele não morreu na cruz, aí perdoou todo mundo, aí você pode andar em pecado do jeito que quiser. Não é isso que a Escritura está dizendo. Está dizendo que ele tira. Aí se você estudar mais um pouquinho e o receber, como João 3,16 e tudo, e o receber a Cristo como Senhor e Salvador, aí ele retira os seus pecados, amém? Aí ele retira o nosso pecado, e nós estamos aonde? No mundo. Então quem é que pode tirar o pecado do mundo? Jesus. Ninguém mais pode. Não há ninguém. Um pai não pode tirar o pecado do filho. Pode até ser que um pai morra pelo filho, uma mãe morra pelo filho, mas não tem como uma mãe tirar os pecados. Ela pode se suicidar, pode entregar a vida dela pelo filho, que o pecado do filho vai continuar e ele vai para o inferno. O único que pode tirar o pecado é Jesus Cristo. E ele falou isso para aquele, quando levaram aquele paralítico diante dele, ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Aí eles questionaram, mas quem é esse? Quem é esse? Então, irmão, desde o princípio Jesus é questionado, mas ele já sabia disso, o próprio Deus sabia disso. Isso faz parte do plano de Deus. Isso faz parte do plano de Deus. Deus colocar Adão e Eva lá no paraíso e não colocasse uma prova para eles, não colocasse nada, uma ordem para eles seriam um robô no paraíso. Mas Deus não fez o homem para ser um robô. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Se nós somos a imagem e semelhança do Pai, o nosso pensamento, as nossas atitudes, tudo favorece de acordo com o que vem agradar o Pai. Não podemos andar de jeito a desagradar a Deus. E foi o que aconteceu no paraíso, desagradar a Deus, foram expulsos. E a partir daí o homem vem desagradando a Deus. Nós estamos vendo aí a palavra de Deus, quando Jesus nasceu, o próprio Simeão falou, que ali o menino ia causar divisão, ia causar tudo isso, e Jesus já veio causando tudo, mesmo quando estava vivo, e até hoje, as pessoas distorcem a palavra, pegam o que está escrito e falam outra coisa, como aqui, por exemplo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é impossível de alguém falar que ele já tirou o pecado de todo mundo e que você pode viver de qualquer jeito, e que não existe mais pecado. Não é impossível alguém ensinar isso, amém? Por quê? Porque eles pegam um versículo solto e dão uma distorcida no entendimento da palavra de Deus. Agora, este é aquele, João fala assim, este é aquele que eu disse. Olha só, quer dizer que o João já havia falado dele, João já estava na missão dele, João já estava em obediência a Deus.
João foi chamado para ser voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. Olha só, e ele já vinha preparando, vinha ensinando, e ele não veio discipulando pessoas para si. Ele próprio falou: ó, esse é aquele que eu estava falando, que vai vir para te salvar, entendeu? Ele não estava falando que ele era o salvador dos seus discípulos, ele não estava buscando a glória para ele. Pelo que ele disse aqui, ele já vinha dizendo, já vinha falando, pregando a respeito de Jesus Cristo. Amém? Porque quem salva é Jesus Cristo. É a mesma função do pastor hoje. O que o pastor hoje faz? Discipular as pessoas para Cristo, para viver uma vida cristã, porque Jesus vai vir buscar a igreja. Assim como Jesus ia vir e Deus enviou João Batista, Jesus Cristo constituiu pastores para preparar a noiva dele, preparar a igreja dele, enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Por quê? Porque ele vai vir buscar a igreja dele. Agora, ele falou que é para ficarmos alerta, porque vai ter muitos falsos pastores, muitos falsos profetas, e às vezes a gente vê uma coisa assim, a gente fica indignado, mas eu não fico bem indignado, eu fico assim, surpreso das pessoas que falam coisas absurdas. São pessoas que deviam ter um outro conceito, deviam estar dentro das Escrituras, e às vezes falam um ensinamento completamente contrário ao que Jesus fala, e criam coisas que a Bíblia não diz. Não diz. Aí João diz assim, ó, este é aquele que eu disse, ó, após mim, este é aquele que após mim vem um homem que é antes de mim. Olha só, João nasceu primeiro que ele. João é primo de Jesus. João é primo de Jesus, né? Isabel é a tia de Maria. Então João é primo de Jesus. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Mas ele já está falando assim, uma coisa aqui, que Jesus é eterno. Amém? Porque nós, a obra de Deus, tudo isso que existe hoje, igreja, salvação, essas coisas todas já foram preparadas antes da fundação do mundo. E sabe quem é que estava lá? Jesus. Conforme o próprio João diz aqui, já o João evangelista diz, conta, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, não tinha mais nada, e o Verbo era Deus. E pelo poder da palavra dele, do Verbo, as coisas vieram a existir. Amém? As coisas o quê? Que ele já tinha planejado, Deus já tem tudo planejado. Vai se levantar os falsos profetas? Vai se levantar falsos pastores? Vão. Os pastores vão ter pastores ricos aí de andar de Ferrari, irmãos. Já vi declaração de pastor que nem abre igreja em certo lugar, porque só abre lugar onde tem pessoas com condição. Isso são lobos devoradores. Agora, Deus permite, Deus não vai lá e manda matar. Deus não vai lá e tira você de lá. O correto é você estar ligado na palavra de Deus, o que a palavra diz, e quando a pessoa ensinar, vir com uma conversa fiada, falar que você vai ganhar dinheiro, falar que você vai ficar rico, falar que não é o propósito de João Batista ensinar nada disso. João Batista vem e fala assim, ó, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus Cristo veio, a mesma mensagem, arrependei. O que é arrepender, irmão? Arrepender, a palavra arrepender, quando você grita com uma pessoa, quando você chama uma pessoa e corrige ela e fala com ela a respeito do arrependimento, a pessoa não quer aceitar não, irmão. A natureza humana não quer aceitar não. Não, irmão, não preciso me arrepender não, eu estou bem, estou não sei o quê. Gente, a natureza humana, irmãos, só o fato de você achar que está bem, que você não precisa se arrepender, você já está com soberba. Porque nós pecamos 24 horas por dia, seja no pensamento, seja nas atitudes, e precisamos todo dia, o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar, porque nós precisamos estar o tempo todo ligados com Deus, pedindo a Ele que nos ajude a caminhar, nos ajude a andar em santidade. E aí João diz assim, ó, após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Quer dizer, porque João nasceu 6 meses antes de Jesus, e agora ele deu uma confusão na cabeça dos discípulos, falando que Jesus é primeiro que ele.
Mas por quê? É a mesma coisa que acontece no campo espiritual na igreja. Às vezes a gente fala uma coisa, aí você está vendo uma coisa, não é verdade? Quem foi que nasceu primeiro? Não foi João? Então, pela lógica, João está falando bobagem. Pelo que a gente vê hoje, Deus vai fazer isso. Não vai, irmão, Deus não faz isso. Se ele diz na palavra dele que faz, não importa, ele vai fazer. Não importa se a lógica é diferente. Deus não está preso à lógica. Você vê que João veio primeiro que Jesus, mas Jesus já era antes dele. Amém? E muitas outras coisas Deus faz na nossa vida, e às vezes você fala assim, não, mas isso não tem jeito, e tal, agora já era, não sei o quê. Por isso é que Jesus veio, irmão, para perdoar os pecados. Não tem coisa pior na vida de uma pessoa do que viver na vida de pecado e ir para o inferno. Ah, mas se você não estudou, não se preparou para ganhar dinheiro, para viver uma vida confortável na velhice, isso não tem problema, não vai te levar para o inferno. Se chegou na velhice, você não ficou murmurando, não ficou botando culpa em Deus, né? Quando você tinha saúde, você não pagou INSS, não fez nada, não guardou, igual a formiga, igual o provérbio ensina, então você não pode ficar, se murmurar, aí é pecado. Mas se você vive uma vida simples, com alegria, na presença do Senhor, com contentamento pelo que você tem, ainda reconhecendo, ó Deus, eu sou feliz pelo que eu tenho, porque eu podia ter mais, mas eu negligenciei. Então já sou até alegre pelo que o Senhor está me dando. Amém? Isso é contentamento. Agora, porque Deus, o caminho que Deus faz, ele fala assim, ele vai tirar os nossos pecados. Esse foi o propósito, para que nós nos arrependemos. A mensagem é bem clara, sem arrependimento não há remissão de pecado. Amém? Se você não se arrepender dos seus pecados, você não tem eles perdoados. E João falou isso, Jesus veio e falou isso. E a igreja de hoje você vê e fala, não tem nada disso não, irmão. O pastor Carlos está abusando aí da palavra aí, ué. É só você entregar o dízimo, mais não sei quantos %, dobrar o dízimo, que Deus vai dar, e não fala nada do arrependimento. Manda dobrar o dízimo, ele manda dobrar o dízimo, isso é fraude em cima de fraude. Agora, por que nós estamos trazendo essa mensagem? Porque hoje é domingo de Páscoa, e Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele fez uma coisa fora da lógica, morreu, 3 dias depois ressuscitou. Lázaro morreu, 4 dias depois Jesus foi lá ressuscitar ele. Mas Jesus não, Jesus morreu e 3 dias depois ressuscitou. Então não foi ninguém que foi ressuscitar ele, e vive e reina, né? A Páscoa aponta para isso, porque o cordeiro, ele era sacrificado, e, por exemplo, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele mandou sacrificar um cordeiro pascal. Também foi na época da Páscoa, e ele falou o que? Sacrifica o cordeiro e passa o sangue nos umbrais das portas. Hoje precisa de sangue no umbral da porta para saber que ali mora um cristão, por acaso? Deus precisa ver o sangue ali? Não, mas ele fez uma figura do cordeiro. Amém? Ele quis fazer uma figura, porque o Velho Testamento todo é figura para a obra que Cristo ia fazer. Então Deus falou assim, vai lá, sacrifica e passa o sangue. Quando o anjo da morte passar naquela casa, ele não vai tocar. Mas se Deus não passa sangue ali e fala, não toca na casa dos cristãos, o anjo não tocava. Mas ele queria fazer o símbolo, o cordeiro sacrificado, e mostrar que é por causa do sangue do cordeiro que nós não somos destruídos. E é o que aponta para Cristo, que é só o sangue de Jesus, meu. Sem o sacrifício de Jesus, sem crermos no sacrifício, sem entregarmos a nossa vida a Ele, sem reconhecermos e sermos banhados no sangue do Cordeiro, não há salvação para nós. Quando chegar o dia, lá no Egito, quem não passou o sangue, perdeu o filho. E aqui, quando vier buscar a igreja, quem não tiver com sangue, amém? Perdeu. E por que ele passou nos umbrais? Passou em cima assim, ó. Né? Aí para nós aponta aqui para a cabeça, né? Em cima, nós somos um templo. A parte de cima do templo é o que? A cabeça.
Amém? Do qual entra o entendimento, do qual recebemos a palavra de Deus pelo entendimento. Porque a Bíblia diz que o Satanás cegou o entendimento de muitos. E para nós recuperarmos esse entendimento, precisamos sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, então João, manifestando assim, dizendo isso, ele falou assim, ó, e eu não o conhecia. Olha, ele não conhecia Jesus, e eles eram primos e não se conheceram. Amém? Só quando era neném que testificou, né, que a Isabel chegou perto da Maria, a grávida, né? Aí o bebê teve uma alegria de saber que o Messias estava vindo, ele bebê ainda na barriga. Aí fala assim, ó, mas para que se fosse manifestada a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Aí Deus mandou que ele viesse batizando com água, por causa da figura, né? A água simboliza um sepultamento, uma limpeza, uma lavagem, né? Fala, eles não vão ter agora, dia 13, se não me falha a memória, né? Batismo no recanto, amém? Aí vai assim, ó, e João testificou dizendo, ó, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, irmão. Então olha só, irmão, quando nós estamos em obediência a Deus, em obediência aos ensinamentos de Deus, João faz isso, João, começa a batizar, João, o povo estava lá afrontando e brigando com João, mas ele estava obedecendo a Deus, e por ele obedecer a Deus, irmão, ele viu. Amém? É isso que eu falei para os irmãos agora. Nós temos um entendimento obscurecido, né? Cegos pelos adversários, mas quando nós obedecemos a Deus e confessamos a Cristo, nós passamos a ver. Amém? Se ele não está em obediência, não ia ver o que Jesus ia fazer na vida dele. Quantos cristãos vão ficar no arrebatamento porque não viram? Está fechado o olho, não está desobedecendo. Ou seja, a trombeta vai tocar e ele não vai nem ouvir. Por quê? Porque está em desobediência, não está vigiando, não está atento, não está. A Bíblia fala assim, vigiai sem cessar, orai sem cessar, vigiai, porque eu não sabei o dia, a hora. Isso fala que nós temos que estarmos 24 horas na presença de Deus. Estamos namorando o nosso cônjuge, estamos na presença de Deus. Estamos almoçando, estamos na presença de Deus. Em tudo dando graça, estamos trabalhando, estudando, em tudo temos que estar na presença de Deus, porque não vai esperar chegar em casa. Amém? Não vai esperar ninguém chegar em casa. E ele ainda fala assim, quem estiver no campo não volta não. Não volta porque não dá mais tempo. E nem vai dar porque vai, né? É não abrir e fechar de olhos. E João fala assim, ó, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, ó, estava em obediência à palavra de Deus, ó, batiza com água, que você vai ver o Espírito cair. Às vezes você quer ver o milagre de Deus na sua vida, às vezes você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida, mas não quer obedecer o que Deus está mandando fazer. Aí vai assim, ó, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com Espírito Santo. Então, João falou assim, ó, eu até batizo com água, mas o batismo com água não salva, não salva. Eu tenho ensinado para os irmãos lá que fazem o batismo lá no recanto, quando eu estava dando aula, agora não estou podendo, né? Mas tem um irmão lá ensinando, certamente que ensina também. O batismo não salva, não é primeiro batiza para depois crer. A palavra diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, primeiro você crê, primeiro você obedece, primeiro você recebe a palavra de Deus e obedece. Aí agora você vai batizar, entendeu? Então, o batismo de João era para isso, para encaminhar as pessoas para Cristo. Você creu, ó, quem crê vem aqui que eu vou estar batizando, e as pessoas que criam iam sendo batizadas, mas no entanto não estavam ainda salvas, mas já estavam no caminho, porque para elas serem salvas precisavam do sacrifício de Jesus Cristo. Amém?
Porque tudo que aconteceu antes de Jesus Cristo só era encoberto os pecados, não era retirado. Aquele sacrifício todo que o sacerdócio fazia, que Moisés indicou, aquilo tudo encobria os pecados diante de Deus, para Deus não ter que estar vendo nossos pecados toda hora. Então ele via só sangue, só que era de animal, mas está encoberto. Agora, o de Jesus não, João falou assim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele não encobre. Amém? Ele tira. Ou você recebe a Cristo verdadeiramente e tem os seus pecados retirados, porque encobrir ele não encobre. Muito pelo contrário, o que nós fizermos escondido, as ocultas, vai ser proclamado no eirado, né? Quantas vezes a gente vê alguém aí, um pastor ou outro, caindo, ou homem de Deus, ou missionária, ou essas pessoas que estão ganhando dinheirão aí na mídia aí, para pregar a palavra de Deus, e fica pregando só vitória, né? Vai dar, não sei o quê, e gritando, e ganha 20 mil para pregar, 30 mil, 15 mil, e daqui a pouquinho sai na mídia que aquela pessoa está em adultério. Aí eu tento explicar, não sei o quê, meu irmão, Deus não aceita explicação. Se nós não obedecermos, o salário do pecado é a morte. Isso aconteceu no paraíso. Cada um deu a sua explicação. A Eva falou que foi a cobra, Adão falou que foi Eva falou que foi a cobra falou, Eva falou que foi a cobra, e Deus não aceitou e deu uma sentença para cada um. Sentença para Adão, sentença para Eva, todo mundo perdeu, porque Deus não aceita explicação. Por que ele não aceita? É porque ele é radical? É porque não existe isso. Ele é o Deus Criador, e ele fala que isso aqui é madeira, e tu vai teimar que é plástico? Se ele falou, pode até estar parecendo plástico, pode estar pintado igual plástico, mas se Deus falou que é madeira, é madeira. Então não venha a serpente falar, não, Deus está te enganando, isso aí é plástico. Deus está te enganando, você não vai morrer nada. Então Deus não aceita explicação, porque Ele é Deus e Ele merece ser a credibilidade. Quando Ele fala conosco através da sua palavra, devemos de dar todo o crédito e obedecer piamente. Amém? Porque Ele não vai aceitar porque que pegou. Ele pode até, se você depois a gente se arrepende, Ele nos perdoa de novo, mas geralmente tem um custo, tem uma consequência, tem um preço, né? Adão, eu creio que Adão foi salvo, mas a vida que ele levou depois foi muito mais difícil do que ele ia levar se estivesse na presença de Deus. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Será que nós temos testificado? Será que você tem visto, né, o poder de Deus, tem visto a revelação de Deus, tem visto que Deus é Senhor na sua vida, que Ele salvou, e você tem testificado para os demais? Essa semana a irmã Luzia foi confrontada, o homem ficava falando, um parente nosso lá, ficava falando, não sei o que, né, Jesus não existe, que lá, e ela só explicando, não, você tem que confiar em você mesmo. Ela, não, confia em Deus. Você tem que depender de você. Ela, não, depende de Jesus. Testificando de Jesus. Amém? Testificando de Jesus. Aí, o que aconteceu aqui? No dia seguinte, João estava outra vez ali, quer dizer, todo dia, irmão, vai na igreja de novo? De novo na igreja? Ele estava lá de novo no dia seguinte. Ele vai fazer o quê? Vai para a praia, vai descansar, pegar rede, água de coco. Ele tem uma missão para fazer. Domingo de Páscoa, tem uma missão para fazer. Nós temos um culto para adorar o Senhor. O que seria mais importante? No dia seguinte, João estava ali de novo, ensinando de novo. E 2 dos seus discípulos, olha só, se ele não estivesse ali, ele não tinha encaminhado aquelas pessoas até Cristo. Porque olha só, 2 dos seus discípulos, vendo passar Jesus, disse, eis o cordeiro, repetir aqui, no dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, né? Estava dizendo que ele estava com 2 dos discípulos, e vendo passar Jesus, ele disse de novo, eis o Cordeiro de Deus. Aí, os 2 discípulos já tinham ouvido a explicação, quem é Jesus, né? Que é antes dele,
que batiza com o Espírito Santo. Os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. E foram para Jesus, quer dizer, João encaminhou aquelas pessoas para Jesus. Ele não está pregando para ele, ele não está querendo montar uma igreja cheia para ele, ele está querendo que pessoas sejam salvas. Encontrou Jesus, siga ele. Amém? Siga ele. E aí, à medida que ele foi indo, ele vê assim, e os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, aí vem a pergunta, né? Jesus chegou para o cego, perguntou, o que queres que eu te faça? Ele não parava de gritar, Jesus, filho de Davi, né? Ele estava gritando, ele estava usando a palavra de Deus, ele estava crendo que Jesus era o filho de Davi, a profecia, ele estava gritando a profecia, ele cria na profecia que Jesus era o filho de Davi, e tentaram impedir ele, mas nada impediu o cego, e Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, que eu veja. Jesus já sabia, é igual eu falei, não precisava de botar sangue na porta para o anjo não matar, mas Deus tinha um propósito daquele sangue, amém? Não precisava, agora Jesus podia chegar, fique bom, fique curado, não precisa nem perguntar para o rapaz o que ele quer, o que ele precisa, Jesus já sabe. Quando os fariseus questionaram Jesus ter perdoado o pecado do aleijado, Jesus falou assim, aí o texto diz que Jesus, vendo o coração deles, que estavam reclamando, quem é esse que perdoa o pecado? Ele diz, para que saiba que o filho, já que você só crê no Filho do Homem, se você vê um sinal, levanta, toma o teu leito e anda, usando as minhas palavras, né? Ou seja, para que saiba que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecado, aí ele curou o homem, amém? Ele curou o homem, por quê? Porque os corações são ingratos, e eu nem sei se aquelas pessoas se converteram a Jesus, porque pessoas às vezes vê os sinais e ainda assim não se converte. Quantos viram os sinais e não se converteram? Os leprosos eram 10, só um voltou para seguir a Jesus. Os outros 9 foram curados e foram viver a vida deles. Foram passear, foram para não sei onde, foram não sei o quê. Vou trabalhar para Jesus. Um só que voltou. Porque entendeu que ele não pode mais viver sem Jesus. Amém? Quando recebemos a Cristo, não podemos mais viver sem Jesus, irmão. Aqueles 10 leprosos é o exemplo de muitos cristãos de hoje, né? Recebe a bênção, recebe a cura, mas sai por aí, aqueles 9, sai por aí sem nem pregar e não prega para dizer que foi Jesus que curou eles. E Jesus perguntou, cadê eles? Só você que veio? E aí recebeu uma palavra de salvação. Aí, e Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, mestre, né? Que quer dizer mestre, onde moras? Talvez, assim, humanamente falando, a gente pode achar que aquele pessoal, que esses convertidos, estavam querendo saber onde Jesus mora, para seguir Jesus, se tiver um certo conforto, se tiver uma certa coisa, né? Mas não, ele quer saber para onde Jesus mora, no sentido de para onde que Jesus vai, porque eles querem ir também. Mora onde? Mora no céu, na casa do meu pai, que tem muitas moradas. Vou para lá também. Vou para lá também. Não, mas para chegar lá é difícil, tem que negar a si mesmo, tem que, negar a si mesmo, carregar a cruz diariamente. Mas quem quer, vai. Quem quer, vai. Carregar a cruz, negar a si mesmo e carregar a cruz é a nossa parte para sermos salvos. A parte de Jesus é retirar os nossos pecados. Agora, caminhar para o céu é a nossa obediência naquilo que Ele ensina que vai levar para o céu. Mas faz outra. Então, essa outra coisa está te levando para outro lugar. O que leva o homem para o céu
é o negar a si mesmo, crer em Jesus Cristo, negar a si mesmo e carregar a sua cruz até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não adianta inventar coisa, não adianta fazer outra coisa, porque só o que leva é isso. E aqueles dois discípulos perguntaram a Jesus, João. E ele achou, era quase no 39, né? Onde mora, 39 diz assim, ó, e ele lhes disse, ó, vinde e vede. Aí Jesus falou assim, ó, vinde e vede. Porque se Jesus fala assim, as igrejas hoje estão fazendo o contrário, esse vinde e veja não está sendo feito. Hoje já tem uma placa ali na porta, dizendo pare de sofrer, ou venha ser empresário, vamos fazer um culto da não sei de quê, vamos fazer o culto da prosperidade e tudo mais, vai ter isso. Cadê o vinde e veja? O vinde e veja está no campo da fé. Você tem que ter a fé, tem que crer, obedecer Jesus e seguir ele. Você, ó, vinde e veja. Não importa o que vou encontrar lá, eu quero estar com Jesus. Esse é no campo da fé. Mas hoje, às vezes você pega uma pessoa, um missionário, alguém para fazer uma obra, ele quer saber se vai cansar muito, se vai ganhar dinheiro, se vai demorar, se vai não sei o quê. Não, que campo? Não tem campo da fé. Um dia todas essas coisas vão estar reveladas, e aí não vai mais precisar de fé, mas também não vai ter mais salvação, porque a salvação é pela fé, não é por obras, é por você crer no chamado de Jesus. Amém? Nós até temos que fazermos obra, mas fazermos segundo ele nos chama. Não é fazer para ser salvo, fazer porque ele nos salvou. Amém? E ele está nos levando para a casa dele. Vinde e vede. E foram e viram onde moravam, ó, e ficaram com ele. E era já quase hora décima. Aqui nesse lugar, por exemplo, não dá detalhe, porque teve um outro que perguntou assim, vou largar, eu vou te seguir. Jesus falou assim, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que aconteceu? A pessoa não foi. O outro perguntou, o que eu preciso fazer para você salvar? Lá, vende tudo, distribui com os pobres, vem e me segue. Não voltou mais. Jesus revelou para ele o que era preciso fazer. Agora esses aqui não, Jesus falou assim, vinde e veja. Não falou o que é, se tinha quarto bom para dormir, se tinha cama para dormir. Vinde e veja. Eu sei que ele, e como Jesus falou para outro, e Jesus não mente, Jesus falou assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes o travesseiro dele é uma pedra, dorme pelos caminhos, dormia pelos caminhos, e aqueles dois foram, viram e ficaram com ele. Não tem mansão, não está caindo dinheiro do céu, não está sendo pura vontade, mas tinha luta, tinha que andar fazendo a obra, tinha perseguição, tinha que fugir das perseguições, e eu vou ficar contigo. Olha só que interessante, irmãos. E ele diz assim, ó, e os dois, e vendo passar Jesus, está no 40, né? E aí, já era quase a hora décima, ó. Aí no 40 diz assim, era André, irmão de Simão Pedro, dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido, ou seja, um daqueles dois discípulos era irmão de Pedro. Olha só, Pedro não veio primeiro, tá vendo? Às vezes pessoas vão chegar depois de nós e vão ocupar lugares maior do que o nosso. Ó, louvado seja Deus, porque no céu não vai ter diferença de tamanho de lugar, de honra. O importante é estar no céu, o importante é estar lavado e viver a eternidade na presença do Deus Pai. Amém? Mas aqui na ordem, ó, o André se converteu primeiro, né?
Ó, um dos dois que ouviram aqui, ó, André, é irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram, é um dos dois. E foram lá e falaram, ó, e este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhes: achamos o Messias. Olha só, quem tem um encontro com Jesus, irmão, imediatamente começa a obra, irmão. Nem que seja no testemunho. Não, irmão, aceitei Jesus. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, num dia, no outro dia eu estava procurando as pessoas que eu tinha inimizade. Porque eu sou criado aqui, conheço pessoas aqui desde pequena, então tinha muitas pessoas que a gente brigava, coisa de futebol e tudo mais, né? E não falava e tudo. E eu fui lá procurar as pessoas e pedir perdão para elas, porque agora eu encontrei Jesus. Amém. Amém? Tem outros que encontram Jesus, parece que não encontrou, fica agente secreto, não fala nada, não dá um testemunho, não muda de vida, em casa continua xingando, continua gritando, continua fazendo tudo quanto é coisa errada, não adere ao caminho da verdade, né? Mas esse aqui, ó, ele foi lá, primeira vez, ó, encontrei o Messias. Amém? Foi pregar. E o que aconteceu? Ele alcançou o irmão dele, que trazido a Cristo, né? Que traduzido é o Cristo, o Messias, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, ó, eu quero terminar aqui, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu não vou entrar agora nesses detalhes aqui, porque aqui eu já falei o que eu queria mostrar para os irmãos, a importância de ter um encontro com Jesus e de imediatamente fazer a obra de Deus. Porque a pessoa fica pensando que é para o pastor, que é para a igreja de Nova Vida. Não, a obra de Deus, a igreja de Nova Vida faz a obra de Deus, outras igrejas fazem a obra de Deus, mas a obra de Deus é um chamado para todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. No reino de Deus não tem preguiça, no reino de Deus não tem conforto para a carne, não tem, irmãos, conforto para a carne. A gente pode até sair, pode até ir numa pousada, pode até uma coisinha, mas não pode sair ser todo dia. Eu tenho que fazer a obra de Deus. Amém? Eu tenho que visitar, eu tenho que me empenhar, eu tenho que divulgar a palavra de Deus. E às vezes isso não acontece, e aí deixamos de fazer a obra de Deus, né? Nós somos, aqui por exemplo, somos uma igreja pequenininha. Mas se entra uma pessoa aqui, um visitante, não entrou, mas se entra, às vezes ele não se anima muito, porque nós somos pouquinho. Porque se fosse mais pessoas, né, eles são visitantes, eles não são convertidos. Quando já é convertida, a pessoa não quer saber se a igreja é pequena, se é grande, ela ama a igreja dela e ela quer ficar na igreja dela, né? Deus colocar ela aqui, ela quer ficar aqui. Ah, não tem instrumentista, mas aqui eu adoro o Senhor. Não tem instrumentista, mas aqui eu me alimento da palavra de Deus. E aí Deus nos usa para outras pessoas que vão chegando. Amém? Que vão chegando. E foi o que aconteceu aqui, ó. O irmão de Pedro foi lá, buscou Pedro, e Pedro ainda veio ser maior do que ele entre os discípulos. De quem é maior? Essa aqui pergunta interessante. Quem é que é maior? Pedro ou o irmão dele, André? Na minha opinião, o maior é André. E foi ele que levou Jesus para Pedro se converter, que levou a mensagem de salvação. Se fosse para ter honra, né? Pedro fez grandes coisas, igual eu vi uma vez a pessoa falou assim, tem que ganhar alma para Jesus. Aí o rapaz falou, rapaz, eu não consigo ganhar, eu só consegui até hoje, só consegui ganhar uma pessoa para Jesus. Mas graças a Deus que ele está firme até hoje e tal. Aí vou perguntar o nome dele, era Billy Graham. Aí Billy Graham enchia, eu veio aqui no Brasil, encheu o Maracanã, um monte de gente aceitando Jesus, né? E aí aqui o homem que pregou para ele, que, né, ninguém nem conhece, a gente fica sabendo depois da história, não sobe lá em cima, ninguém vê, mas olha só que bênção que foi. No céu, isso vai ter um valor tremendo. Amém? Veja João Batista, ele pregava no deserto, comia comida gafanhoto, mas era o homem que preparava o caminho do Senhor, para a chegada do Senhor. O André fez um trabalho igual de João Batista, foi lá e falou com Pedro e preparou o caminho para o Senhor.
Amém? Preparou o caminho do Senhor. E o caminho, para se preparar o caminho, quando chamado João Batista, é caminhos tortuosos. A Bíblia fala, sua voz que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Você tem que a Bíblia diz que tem que aplanar os caminhos, para deixar tudo igual, para poder Jesus vir e habitar na vida dessa pessoa. Amém, igreja? Então que o Senhor nosso Deus nos ajude, irmãos, a perseverarmos, a nos dedicarmos mais à obra de Deus, porque a obra de Deus é onde Jesus está indo. Está indo para onde? Vim te ver. Aí foram e ficaram com Jesus. E se perseveraram até o fim, foram para o céu também, porque Jesus foi para o céu. Até o ladrão da cruz, Jesus falou para ele: hoje vai estar comigo no paraíso. Porque creu em Jesus, e ele mesmo pregado, irmãos, mesmo surrado, o ladrão encontrou forças para pregar para o outro do lado. E às vezes a gente fala: estou cansado, agora não culto não, a igreja precisa de mim não, a igreja precisa, mas a nossa que é pequenininha, precisa de cada um que falta, é uma falta tremenda. Nós somos uns 10 aqui mais ou menos, né? E se o diácono lá vier, né? Não sei se ele vai dar a resposta, já falou que estava querendo vir, né? Se está orando a Deus, né? Mas se for confirmar conosco aqui, nós vamos ser 12. 12 é o discípulo de Cristo. Nós não temos muita gente, né? Então cada um que falta, não tem como você faltar e eu não perceber. Várias essas igrejas chegam aí, né? Aí o camarada falta, o pastor nem vê, porque teve aquela distração, teve um monte de gente. Mas a nossa aqui, pequenininha, faltou, a gente sente a falta do irmão, até porque pesa, é como se você estivesse carregando uma coisa e aí o outro fica pegando do outro lado, né? Se a pessoa não pega do outro lado, o peso é maior. Não é verdade? Então, irmãos, que Deus venha nos ajudar nesse lugar, sermos uma bênção nas mãos de Deus, né? E que a palavra de Deus venha estar nos fortalecendo a cada vez mais, e que nós venhamos fazer a obra com amor, com zelo, não porque é da Nova Vida, não porque é do pastor Carlos, mas é porque a obra é de Jesus, e aqui nós ministramos a palavra na íntegra, não tem bajulação. Se tiver que pregar uma verdade, eu vou ter que pregar, não posso pular, né? Eu tenho que falar o que diz a palavra de Deus. Se eu bajular você, eu não sou seu amigo, porque quem bajula está empurrando a pessoa para o inferno. Que amigo é esse que empurra a pessoa para o inferno? Amigo é o que vem e confronta: o irmão fez errado, o irmão corrige isso aí, limpa, que é para poder ficar legal, porque senão um abismo chama outro abismo. Se você não se arrepende desse pecadinho, vem um outro maior, e aí o outro maior, ninguém fala nada, quando vê está lá fora, desviado. Aí tu vai perguntar: por que o irmão está desviado? Ele vai: porque o pastor falava muita coisa. Ou senão porque um pastor aí caiu no adultério, igual a gente vê aí, né? Mas caiu foi o pastor, mas não foi você, ué. O pastor caiu, tu sai e vai para outro lugar. Porque a igreja de Cristo não é a Nova Vida, faz parte da Nova Vida, né? Mas a igreja de Cristo, ela é a igreja de Cristo, ela está em várias denominações. Assim como tem denominações por aí que a gente às vezes pensa que não é, e é. Pelo menos as pessoas são de Cristo, algumas pessoas, né? Às vezes não são todas, mas são algumas. Então a gente não pode generalizar nada. Amém? Então que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos capacita a vivermos a palavra de Deus nesse lugar. Amém?